Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 3 do módulo D de Eletrônica Básica e Eletrônica Aplicada. Muito bem, nessa aula eu queria fazer um pouquinho de revisão sobre alguns critérios associados ao projeto de um amplificador de potência. Nós fizemos na aula passada uma análise de um amplificador em classe A com emissor comum. E nós vamos, ainda nessa aula, tratar de uma alternativa utilizando coletor comum para fazer um ajuste de impedâncias. Mas antes eu queria fazer algumas considerações sobre critérios de desempenho para amplificadores de potência. Essencialmente dois critérios, né? Lógico que a gente pode considerar critérios mais específicos, como, por exemplo, limitações de tensões que possam ser aplicadas a um transistor e tudo isso, mas os critérios mais importantes são os critérios que estão dos dois lados da balança, né? Aquilo que você gostaria de ter, que é uma alta qualidade na reprodução do sinal, ou seja, fidelidade, e do outro lado você não quer gastar muito, né? Você quer um consumo mais reduzido. Então, nós temos aqui esses critérios de desempenho, fidelidade sendo o que nos interessa, né? Nós gostaríamos de ter uma amplificação com baixa distorção e com alta linearidade. Por quê? Porque a não linearidade vai causar distorções do tipo achatamento das senoidais que compõem o sinal. Isso vai gerar harmônicas, vai criar uma série de distorções e se for um sinal de áudio, certamente isso gerará um som com aspectos desagradáveis. E do outro lado, eu gostaria de ter uma economia de potência, até porque as potências envolvidas agora não são pequenas, né? Podem ser potências bastante altas. Se nós considerarmos um amplificador que produza uma saída da ordem de 500 miliwatts, já estamos ali na fronteira de amplificadores de potência, né? Tipicamente, um amplificador, por exemplo, que é empregado num celular, ele precisa de jogar na antena do celular alguma coisa em torno de 1 watt, ou seja, 1000 miliwatts, né? Então ele já está realmente nessa categoria de amplificador de potência, ainda que seja simplesmente um amplificador de um celular, né? E sem considerar as possibilidades com grandes amplificações de áudio para iluminar ambientes ou sonorizar ambientes amplos e tudo isso. Então, no lado da potência, da eficiência, o que nós gostaríamos de ter é um amplificador de alta potência, né? Vamos ver os números que estão envolvidos. O fator que se utiliza é a chamada eficiência, que é esse eta, que é a potência entregue à carga, dividido pela potência fornecida pela fonte, vezes 100%. Né? Em símbolos, essa potência entregue à carga é o PL, P de load, L de load, né? E o PS, o S de source, de fonte, seria a potência fornecida pela fonte vezes 100%. Muito bem. O PL, ou seja, a potência entregue à carga, a gente pode considerar que é a variação RMS do sinal ao quadrado, né, a tensão RMS do sinal de saída ao quadrado, dividido pela resistência de carga RL, né? E eu posso, já que nós estamos utilizando mais a tensão pico a pico, né, o valor de tensão pico a pico, fazer essa variação aqui para o Vout de pico a pico ao quadrado, dividido por 8, né, considerando que o Vout RMS, ele é o Vout de pico a pico, dividido por 2 raiz de 2. Dividido por 2 para que seja de pico e não de pico a pico, e o raiz de 2 aqui para que seja RMS, certo? Então, fazendo o quadrado disso aqui, eu tenho esse fator de 8 que aparece aqui. E esse Vout de pico a pico, naquela situação idealizada em que eu tenho a excursão máxima sem distorção, né? Então, atendendo aqui o critério também de não ter distorção ou de ter uma alta fidelidade, eu posso então substituir o Vout de pico a pico pelo MPP, que é aquela máxima pico a pico, máxima tensão de pico a pico na saída, ao quadrado dividido por 8RL, certo? Então essa aqui seria a expressão para o PL. E nós temos também
do lado aqui do PS, qual que é a potência gasta pela fonte? Essencialmente a potência gasta pela fonte vai ser o VCC da fonte vezes uma corrente IS, corrente da fonte, né? Que vem a ser uma corrente composta de duas parcelas. Uma é a corrente I1, que é aquela que se dá aqui nos resistores que fazem a polarização, R1 e R2, né? A polarização da base. E a outra é a corrente de coletor quiescente, o ICQ, que desce aqui pela malha de saída. Então essa corrente I1 é a corrente chamada corrente de polarização, é simplesmente VCC dividido por R1 mais R2. Certo? E a outra é a corrente de coletor de quiescente que nós já calculamos. Muito bem. No outro quadro nós vamos ver isso aqui já com alguns aspectos numéricos do exemplo que nós vemos. Ok, pessoal, então voltando aqui ao nosso exemplo da outra aula, vocês se recordam que nós tínhamos uma máxima tensão de pico a pico, que era 6,44 volts, colocando aqui na expressão da potência, e considerando aqui a resistência de carga de 4,7 kΩ, nós temos uma potência de 1,1 miliwatt entregue à carga. Do outro lado, nós temos uma corrente de polarização aqui da base, que é 0,82 mA, o ICQ, que é a corrente de coletor, é 1,58 mA, e, portanto, a corrente total que é drenada da fonte é de 2,4 mA, e a potência fornecida pela fonte, então, vai ser de 24 mW. Fazendo o cálculo do rendimento, né, ou da eficiência, nós vamos encontrar aqui abaixo de 5%, 4,58%, que é uma eficiência relativamente baixa. Os amplificadores classe A, eles não podem ter realmente uma eficiência muito alta, na melhor das hipóteses, chegar a uns 25%, por conta de precisar manter um ponto de operação, né, já que o sinal, toda a duração do sinal, todos os 360 graus do sinal, ocorrem numa situação em que o transistor está conduzindo a partir de um ponto de operação, né? Esse ponto de operação, a manutenção desse ponto de operação é dispendiosa, né? Manter lá o ICQ com aquele VCEQ, isso tem um gasto implícito que reduz a eficiência que se possa conseguir com um amplificador de classe A. Por conta disso é que há uma tendência de trabalhar com outras classes. Nós vamos ver na sequência, ainda nessa aula, a alternativa de utilizar um seguidor de emissor para fazer uma melhor acoplamento com a carga, com resistências muitas vezes muito baixas da carga, que poderiam sobrecarregar o amplificador emissor comum, né? Ou seja, nós teríamos uma sobrecarga, uma resistência muito pequena que reduziria o ganho de tensão do amplificador emissor comum. Então nós colocaríamos um estágio seguidor de emissor, um estágio coletor comum, que casaria as impedâncias. Mas ainda assim nós vamos ter problemas com a eficiência e na classe A. Por conta disso é que temos que considerar outras alternativas. Ok. Para finalizar essa questão de eficiência e de potências envolvidas na operação em classe A, vamos verificar aqui quais são os ganhos de tensão, de corrente e de potência. Certo? O ganho de tensão, nós já vimos, é a tensão de sinal de saída pela tensão de sinal de entrada, que é dada por menos GMRC, R pequeno, já que é a resistência de carga, né, de sinal. O ganho de corrente seria a relação entre o IC e o IB, a corrente de coletor e de base, né, que é a corrente de saída e a corrente de entrada, que é o beta do transistor. E aí, se nós avaliarmos o ganho de potência, o Pout sobre o Pin, eu tenho aqui o produto Vout vezes IC e Vin vezes IB. Eu posso decompor essa razão no ganho de tensão vezes o beta.
certo? Então, no nosso exemplo, nós tínhamos um ganho de tensão que era de 124, um beta de 100, ou seja, eu tenho um ganho de potência de 12.400 ou mais ou menos 41 dB, certo? Um outro aspecto que tem que ser considerado é a questão da potência dissipada no transistor, para ver se ela não excede o limite estabelecido pelo fabricante do transistor. Essa potência é o PD de quiescente, né, o PDQ, que é o produto de VCEQ e ICQ. O VCE quiescente e a corrente de coletor quiescente. No nosso exemplo, 3,22 volts, como vocês se recordam, e 1,58 mA, que dá um resultado de mais ou menos 5 miliwatts, é uma potência relativamente pequena. Os transistores, tipicamente, têm aí tolerâncias de 4 watts para temperaturas mais baixas, temperaturas ambientes, e essa tolerância vai caindo com a temperatura. Na medida em que a temperatura de operação aumenta, essa limitação de potência dissipada no transistor vai ficando mais reduzida. Agora, o interessante é que o gráfico da potência dissipada no transistor, ele é um gráfico que tem uma curva de tal forma que o valor máximo é obtido quando não há sinal. Isso aqui é o PD, né, a potência dissipada no transistor, em função da tensão pico a pico do sinal. Quando não tem sinal, quando o VPP é zero, é o valor máximo, que é esse, VCEQ vezes ICQ. Isso vai caindo e então, interessante que a potência dissipada no transistor, na verdade, no pior caso é quando não tem nenhum sinal e esse valor vai sendo reduzido na medida em que nós temos um sinal presente com mais intensidade no amplificador. Ok? Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então, nós vimos aquela parte de eficiência e aspectos de consumo. Vamos ver agora então o amplificador coletor comum, na topologia coletor comum, ainda em classe A. Esse amplificador também é chamado de seguidor de emissor, porque a saída que é obtida a partir aqui do VE, do emissor, ela tende a acompanhar a entrada que está à base. Então é um seguidor de emissor. Muito bem, eu tenho aqui um desenho de um circuito para dar um exemplo, já com alguns valores numéricos aqui para as resistências. Vejam que nós temos um gerador aqui de 1 volt pico a pico, acoplado através de um capacitor. Essa aqui é a resistência interna do gerador. Nós temos 2 resistores aqui fazendo a polarização da base, 2 resistores de 10K, ou seja, vai dividir o VCC, que é de 10 volts, a metade, desprezando aqui a corrente que entra na base. E na saída, o que nós temos? O coletor está diretamente ligado a VCC, certo? Então, não temos aquele resistor de limitação de corrente que usávamos antes na configuração emissor comum. Mas temos tem que ter um resistor para limitar a corrente, senão a coisa vai para o céu e você queima o transistor, né? Então tem um resistor de limitação de corrente aqui, que é acoplado a uma carga de 10K através de um capacitor. Então observem que para efeito de polarização, a minha malha aqui de saída é essencialmente só o RE, além do transistor, né? Naturalmente. E para sinais eu tenho uma composição em paralelo do RE de 4,3K com uma carga de 10K, certo? Mas isso só para sinais, porque para DC essa carga não é vista pelo circuito por conta do capacitor que bloqueia DC. Muito bem, então vamos fazer a primeira coisa que a gente faz numa análise de um amplificador, ou mesmo num projeto, é a polarização, certo? Você tem que botar a pipa no céu para ela poder então fazer seus desenhos. A polarização é a análise DC, certo? Nós temos a tensão aqui na base, aproximadamente, desprezando a corrente de base, vai ser um divisor resistivo, 10K dividido por 20K vezes 10 volts, dá 5 volts, certo? Então essa é a tensão aqui na base. Qual seria a tensão no emissor?
vamos fazer aquela suposição de que estamos na região ativa, depois nós temos que checar. Basta subtrair 0,7 volts, aproximadamente. Percebam o seguinte, se eu quiser uma análise muito mais exata dessa polarização, eu posso usar as expressões exponenciais e logarítmicas, né, que relacionam a tensão VBE com a corrente IC. Mas numa primeira análise, essa aproximação é boa. Se eu quiser depois refinar, eu posso fazer isso com uma iteração de cálculos, né? Tem que ser iterativo porque eu não tenho uma solução fechada para um sistema de equações que envolva uma exponencial ou uma função logarítmica, que resulta num sistema de equações transcendental. Então, eu posso ter soluções gráficas, ou numéricas, ou iterativas. Essa é uma alternativa, e nós vamos ver que, em muitos casos, ela já dá um resultado bastante satisfatório. Muito bem, eu tenho, então, por esse cálculo, uma tensão de 4,3 volts aqui no emissor, e fazendo o cálculo da corrente de emissor, o IE, dividindo por 4,3K, eu vou obter 1 mA. E vou aproximar isso como sendo também o valor da corrente de coletor quiescente, do ponto de operação, certo? Nós vamos fazer uma suposição aqui de que o beta seja da ordem de 100, que é um valor bastante razoável. Vocês, quando fizerem o laboratório desse curso, vão ter a oportunidade de medir o beta de um transistor num multímetro que tenha esse recurso, e normalmente vocês vão ver que os valores vão estar entre um pouco abaixo de 100 e até 300, né? Tipicamente você tem uma faixa aí de 50 a 300 para esses valores de beta. O que é interessante é o seguinte, que o beta naturalmente depende da temperatura, mas é uma característica do transistor naquela temperatura. E ele prevalece tanto na análise DC quanto na análise AC, certo? Embora é algo interessante, o beta, vamos supor que seja algo que seja como um círculo, alguma coisa que se relaciona ao transistor. Mas, por exemplo, o GM, ele não é uma característica do transistor, depende do ponto de operação, certo? Porque depende de IC sobre VT. Então, o GM, tanto o GM quanto o RP, que são parâmetros do modelo P híbrido, são parâmetros de pequenos sinais. Mas a gente pode imaginar que esse círculo que representa, assim, nessa análise que eu estou imaginando, que representa o valor de beta, eu poderia ter aqui, num corte qualquer, que é caracterizado pelo ponto de operação, eu poderia ter aqui um GM, certo? E aqui um RP, certo? De tal forma que o produto, né, GM, RP, seja igual ao beta. Esse beta aqui, ele é do transistor, mas o GM e o RP são do ponto de operação daquele transistor naquela temperatura. Eu poderia ter, por exemplo, um outro recorte que fizesse assim, certo? E aí eu teria aqui um outro GM e um outro RP, certo? Só para ressaltar o fato de que GM e RP são parâmetros do modelo de pequenos sinais para aquela polarização, e o beta é uma característica do transistor, né? Naturalmente que depende da temperatura, certo? Vocês vão ter inclusive a oportunidade de ver como é que ele varia quando você aquece o transistor com um ferro de solda e como que isso afeta o beta no curso de laboratório, tá certo? Ok, dando continuidade, nós vamos fazer essa aproximação aqui de que o ICQ, né, o IC quiescente, também seja igual ao valor de IE, 1 mA, e aí eu posso calcular o valor de VCEQ, certo? Que está aqui. Que é de quiescente, que é simplesmente 10 volts da tensão VCC, menos os 4,3 volts que foi calculado aqui na tensão de emissor, que resulta em 5,7 volts.
O que é interessante também é o seguinte, o VCE, ele não é a saída está sendo obtida aqui em E. Mas a caracterização da reta de carga, por exemplo, a gente faz em função de VCE e de IC. Mas isso resulta assim numa certa surpresa, talvez, porque se o VCE não é a saída, e eu estou preocupado em expandir a saída, né? Por que eu faço análise em termos da reta de carga VCE e IC? Porque a saída, que é o VE, é simplesmente 10 menos o VCE, certo? No caso aqui, 10, o VCE é 10 menos 4,3, que é o VE, a saída, que dá 5,7. Mas, naturalmente, o VE, que é a saída, também é 10 menos o 5,7. Ou seja, o VCE é o complemento da saída do VE em relação ao VCC de 10 volts, certo? Então, eu vou ter a mesma excursão que eu tenho no VCE, eu vou ter no VE. Só que opostas, né? Porque um é o complemento do outro e, naturalmente, o sinal vai ser um sinal para o ganho. No caso do emissor comum, eu tenho um ganho negativo. Mas no caso do coletor comum, eu tenho um ganho positivo, por conta dessa inversão do VE, que é a saída, e o VCE, que é o parâmetro utilizado na reta de carga, do gráfico VCE versus IC, que mostra a reta de carga. Muito bem, com isso eu tenho aqui o cálculo do VCEQ, que resultou em 5,7 volts, que é superior a 0,7 volts, ou seja, eu estou de fato na região ativa. Não há problema com relação a isso, certo? Posso dar continuidade. E para sinais, eu tenho a resistência que eu represento aqui como um R pequeno de emissor, vai ser a composição em paralelo de 4,3 com 10K, que resulta em 3K. Nós vamos dar então agora continuidade na análise de pequenos sinais, análise AC, tá certo? Tá chegando um verdureiro aí. Até já. Ok, vamos dar continuidade. Fazendo agora a análise AC, para sinais. Eu não coloquei aqui pequenos sinais, porque na verdade nessa fase nós já estamos com excursões de saída que são amplas, não são mais pequenos sinais. Mas ainda são pequenos sinais a entrada aqui, né? Porque nós temos uma tensão aqui, VBE, da ordem de 0,7 volts. Essa tensão aqui na entrada do transistor, ela se mantém pequena, de tal forma que, ainda que eu tenha uma curva exponencial, né, se manifestando aqui assim, a minha excursão aqui na tensão base emissor, ela ainda é uma tensão relativamente pequena, e aí eu posso sim trabalhar com a derivada da curva exponencial na aproximação da linearização. Lógico, quanto mais eu me afasto dessa variação pequena aqui, mais eu me afasto desse modelo, mais a exponencial ela é tão rápida no seu crescimento, nessa região de 0,7 volts, nós estamos falando aqui de valores da exponencial de um argumento de 30, ou seja, realmente ela está subindo vertiginosamente, e aí a derivada ela se mantém como uma boa aproximação por um longo período da saída, né? Ainda que seja um período estreito da entrada. Muito bem, vamos lá. Nessa análise AC, nós já começamos, de certa forma, a fazer essa análise, porque nós já vimos aqui que a resistência de sinais é a composição dessas duas resistências, de 4,3K e 10K, que resulta em 3K,
Então nós temos o GM, né, que é a transcondutância, com esse ponto de operação estabelecido de 1 mA. Nós temos aqui 1 mA pela tensão térmica de 26 mV, que resulta em 1 sobre 26 Siemens. Eu nem vou fazer essa conta aqui, porque é muito comum da gente utilizar isso já na sua versão invertida, né? É 1 sobre GM, que é a impedância vista do emissor, que resulta em 26 ohms. Muito bem. A impedância vista da base, essa é a grande sacada do emissor comum, ela reúne o RP, que é beta sobre GM, né? Mais a resistência vista aqui do emissor. Perceba que, como isso aí é um modelo de pequenos sinais, essa resistência vista aqui, ela reúne o RL também, o capacitor considerado aqui como curto para sinais, ela envolve essas duas resistências, e eu tenho então o RE, que é de 300, essa composição de 4,3 com 10K, que dá 3K, multiplicado pelo beta mais 1. Essa amplificação aqui de beta, por um fator, nesse caso aqui, de 101, que é realmente dramática, né? E é a grande vantagem de um coletor comum. Ele tem uma impedância de entrada alta, ou seja, ele não carrega sobremaneira o sinal que está nesse ponto. Eu posso simplesmente calcular, nós vamos ver que é uma boa aproximação, calcular aqui como sendo o divisor resistivo desses dois resistores R1 e R2. Muito bem. Em alguns casos, a gente pode até aumentar esse valor aqui utilizando o que se chama de um par Darlington. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, em que eu tenho um beta ao quadrado, né, porque eu uso dois transistores acoplados. Muito bem. Com essa consideração aqui, substituindo o beta de 100, o GM, 1 sobre GM, já está aqui na forma invertida, né, de 26 ohms, e o RE de 3K, nós vamos ter aqui 305,6K, ou seja, bem maior do que os 10K ou mesmo 5K da composição em paralelo desses dois. Nós vamos voltar com o modelo aqui, o diagrama de sinais, né, na análise AC, do modelo pi híbrido. Vamos evitar de fazer agora porque o quadro já está um pouco sobrecarregado, e voltamos então em seguida, ok? Até já. Ok, então, continuando com o modelo AC, nós temos aqui um modelo em que há uma fonte, um gerador de sinais, né, de 1 volt pico a pico, alimentado aqui através de uma resistência em série, que é a resistência interna do gerador, e ele entrega aqui um sinal numa composição que inclui essas duas resistências R1 e R2 em paralelo, né, já que o VCC é terra para efeitos de sinais. Então temos aqui uma composição de 5K, e a entrada da base, que, como nós vimos, vê uma impedância de 305,6 kΩ. Né? Na verdade, aqui tem um K. Ou seja, por conta do fato de ser muito maior do que esse 5K, a gente pode fazer uma aproximação dessa tensão de entrada, que é a tensão de base e também o chamado VP do modelo pi híbrido, como sendo o divisor de resistivo aqui, né, aplicado nessa malha. 5K é a resistência que nós vemos aqui, mais a soma das duas, 5K com 600, vezes 1 volt da entrada, que resulta em 0,893 volts. Muito bem. A corrente de base é obtida dividindo-se pelos 305,6K que eu tenho aqui, ou seja, dá uma corrente de base de 2,92 microamperes. Multiplicando por 101, que é a relação entre a corrente de base e a corrente de coletor, percebam que agora eu botei uma a mais aqui para ter um pouco mais de precisão, vai dar uma corrente de coletor de 0,295 miliamperes. Muito bem. Posso então agora avaliar qual que é a tensão nesse resistor aqui
da carga de sinais do emissor, que vai ser a corrente de 0,295 mA aproximadamente, né? Por conta de ser a corrente de emissor e não a corrente de coletor, e vezes a impedância, a resistência de 3K, que resulta em 0,885 volts. Colocando aqui a relação da tensão de saída com a tensão de entrada, nós vamos poder calcular o ganho de tensão como sendo 0,99. Alternativamente, eu coloquei aqui em cima, eu posso usar a expressão que vocês já conhecem para o ganho, que é o RE dividido por RE mais 1 sobre GM. Fazendo essa conta aqui, eu também obtenho o 0,99. Por isso que essa topologia é chamada de seguidor de emissor, porque o ganho é muito próximo de 1, né? Por conta da pequena diferença aqui de 0,7 entre a entrada na base e a saída aqui no emissor. E a grande vantagem é aquele efeito multiplicativo, né, de beta, aplicando-se a impedância vista do emissor quando vista da base, certo? Ou seja, cria aqui uma alta impedância de entrada que protege, ou seja, não sobrecarrega o circuito que antecede esse amplificador coletor comum. Eu posso ter aqui, por exemplo, como nós vamos ver adiante, um amplificador emissor comum que alimenta um amplificador coletor comum para então ter acesso à carga, certo? Que poderia ser inclusive menor do que 10K. Eu estou usando esse exemplo apenas para ilustrar aqui os cálculos que são feitos, ok? Nós vamos continuar agora com as retas de carga, né? Lembrando que são duas retas de carga, uma associada à corrente contínua e outra associada aos sinais, ok? Oi, pessoal. Então, voltando aqui com os gráficos das retas de carga, nós temos a reta de carga de CC, né, de polarização, que tem essa declividade, que é dada pelo inverso da resistência vista aqui, resistência DC vista aqui pelo circuito de saída, que é o RE de 4,3 kΩ. Muito bem. E ela passa por esse ponto, que é o VCE quiescente de 5,7 volts, e a corrente de coletor quiescente, ICQ, de 1 mA. Esse ponto que está aqui assim. Então esse aqui é o ponto de operação quiescente, né? Vamos botar aqui, ponto quiescente. Muito bem. Então temos aqui 1 mA e os 5,7 volts do VCE aqui. Agora, o outro ponto que eu posso calcular facilmente para desenhar a reta de carga CC é o ponto de extremo aqui, quando a corrente é zero e nós temos um VCE de 10 volts, que é o próprio VCC, né? Quando a corrente é zero, não tem nenhuma tensão aqui, o VCE vai ser totalmente a tensão da fonte de 10 volts. Muito bem. Aí com isso eu posso traçar a reta de carga CC. A reta de carga CA, ela parte do mesmo ponto quiescente, mas ela tem uma declividade que é 1 sobre o RE pequeno, que é a resistência de sinais, que é 3K, que faz a composição com esse RL de 10K aqui. Muito bem. Por isso ela é menor. E aí nós podemos ver agora qual que é a máxima excursão que eu tenho com os sinais antes das deformações causadas pelo corte aqui embaixo ou pela saturação aqui em cima, certo? E isso é muito semelhante ao que nós vimos antes com o caso do amplificador de emissor comum, certo? Só que a declividade agora é calculada como sendo essa resistência vista aqui do emissor. Muito bem. Eu posso ir desse ponto até aqui a região do corte e essa distância do ponto original de operação até o ponto em que há o corte, ela é dada pelo ICQ, que é a altura desse ponto originalmente,
vezes o RE de sinais, certo? Essa altura aqui, se nós calcularmos 1 mA vezes 3K, vai dar 3 volts. Do outro lado, eu poderia ir até o VCEQ lá em cima, né, na saturação, mas como a excursão ela é simétrica, ela vai o mesmo tanto para a direita e para a esquerda, a máxima variação que eu vou conseguir obter é a menor dessas duas avaliações, ou o VCEQ, que é 5,7, ou esse produto de ICQ com RE, que é 3 volts, certo? O menor dos dois é 3 volts, então a máxima excursão pico a pico, o MPP, é o dobro da menor das duas, ou seja, é 6 volts. Mas a gente percebe que não é o máximo que eu consigo. Eu poderia deslocar o ponto de operação que é um pouco para a esquerda e obter uma excursão maior. Nós vamos fazer isso aqui do lado. Como maximizar o VPP? Nós temos que a equação que maximiza o VPP é desprezando um pouco aqui a questão dessa região da saturação, imaginando que a região de saturação possa ir até a tensão VCE de 0, nós temos essa expressão VCEQ igual a ICQ vezes RI, muito semelhante ao que a gente viu com o emissor comum. O que é o VCEQ? O VCEQ é o VCC menos o VE, né? O VCEQ é o VCC que está aqui da fonte menos a tensão do emissor. Muito bem, substituindo. E o ICQ, ele é aproximadamente, né, por conta da diferença entre C e E, que é muito pequena, é aproximadamente igual ao VE dividido pelo RE. Vejam que é o RE maiúsculo porque é a resistência de carga para DC, certo? Muito bem, multiplicado pelo RE pequeno, que é parte da expressão aqui, que é o 3 kΩ, né? Resolvendo isso aqui, é muito simples, nós temos que o VE, que vai levar à maximização do MPP, resulta em 5,88 volts. Ou seja, essa é a tensão que eu gostaria de ter aqui para ter a máxima excursão do sinal de saída. Como é que eu posso fazer para aumentar, então, a partir do valor que eu tinha antes? Bom, eu não devo mudar o RE, porque eu estaria mudando outras características da malha de saída. O que eu posso fazer, já que a diferença aqui é 0,7, eu posso suspender o valor de VB, ou seja, eu posso ajustar aqui o valor de R2 ou R1 para que esse divisor resistivo não resulte em 5 volts, como foi o caso anterior, mas resulte em 5,88 mais 0,7, certo? Vai dar 6, alguma coisa. É um cálculo muito simples. É uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de mexer nos dois resistores, não mexer num só, mas em princípio poderia mexer apenas num deles, no R2, para suspender essa tensão de base, sem comprometer aqui o que acontece na saída, certo? Muito bem, quando nós fazemos isso, nós temos que o resultado para o VE é 5,88, e isso vai implicar num VCEQ de 4,12 volts, que é o 10 volts menos 5,88, certo? Muito bem, a partir disso aqui, eu já sei que neste ponto, a excursão para a direita, que é o ICQ vezes o R pequeno E, é igual ao próprio VCEQ, ou seja, eu sei que vai ser também 4,12 ou muito próximo disso, certo? Então, qual vai ser o MPP? Vai ser o dobro disso aqui, 8,24 volts, certo? Nós vamos, na próxima lousa, iniciar com isso e aí vamos fazer algumas considerações antes de passar para um outro circuito em que nós vamos ver uma composição de um emissor comum com um coletor comum, os dois trabalhando em cascata, tá ok? Ok, pessoal, o que eu fiz aqui, eu tirei um pouco daqueles cálculos que estavam aqui congestionando a lousa, mas eu aproveitei o gráfico que nós tínhamos para incluir a nova reta de carga CA, agora com esse ajuste que nós fizemos do ponto de operação, para que ele maximize a excursão, aí fica uma excursão
equalizada, né, entre o VCEQ e a excursão à direita, né? Está aproximadamente, percebam que as duas são paralelas, porque é a mesma declividade do RE pequeno, né? Mas mudei aqui o ponto de operação para um valor maior, e com isso eu consigo maximizar a excursão do sinal. Notem que eu não estou mudando o ganho, porque o ganho é aproximadamente igual a 1, no matter what, né? Quer dizer, não vai variar nada. Agora, uma coisa que eu estou provocando aqui, que não é desejável, eu estou colocando um ponto de operação com uma corrente de coletor maior. O que isso vai acontecer? Vai produzir mais gasto de energia. A fonte, o VCC lá, vai ter que fornecer mais energia, naturalmente, para produzir essa variação maior de sinal, de excursão de sinal, e com isso não está claro que a rentabilidade, a eficiência seja alterada, porque eu vou alterar o consumo, mas também vou alterar a potência que é oferecida à carga. Isso aí teria que ser visto qual que é a nova posição em relação à eficiência. Mas eu estou gastando mais, e que não é desejável, certo? Esse meu novo ponto de operação vai me obrigar a ter um consumo maior, tá certo? Ok, vamos lá então ver a nova reta de carga, ela está aqui, ó. E aí o que nós temos? Nós temos o novo VC aqui de 4,12, está aqui 4,12 volts, e um novo ponto de operação de corrente de coletor, que é 1,37 mA, obtido aqui do 5,88 do VCE. Notem que eu vou computar essa resistência, essa corrente de coletor aqui, que é aproximadamente a corrente de emissor, como sendo a corrente que passa aqui, certo? Então, eu tenho que utilizar o 5,88, que é o valor que nós calculamos para o VCE, tá certo? Ou melhor, eu tenho que... eu me confundi aqui. Esse é o valor de VE, 5,88, que eu divido pela resistência de 4,3K para obter essa corrente de 1,37 mA. O valor do VCE, de fato, é 10 volts menos os 5,88 do VE, que resulta em 4,12 volts que está aqui. Bom, muito bem. Quando nós fazemos a avaliação aqui da excursão para a direita, a gente já tinha equalizado, então eu nem precisaria de fazer esse cálculo, mas só para efeitos de comprovação, o ICQ vezes o RE, 1,37 mA vezes 3K, resulta em 4,11, um pouquinho diferente dos 4,12 que nós calculamos antes. Ou seja, isso leva a uma máxima excursão pico a pico do sinal de 8,22 volts, tá certo? Diferente um pouquinho dos 6 volts que nós tínhamos antes. Então ganhamos um pouco de potência entregue à carga, mas aumentamos o consumo que vai ser obtido da fonte, né? Gostaria de ver, nós não vamos fazer esse cálculo, mas eu deixo para vocês como exercício, para comparar qual que é aquela potência PL, né, que nós vimos na aula anterior, no começo dessa aula, na verdade. PL, que é a potência entregue à carga, dividida pelo PS, que é a potência derivada da fonte. E, naturalmente, com os valores de R1 e R2 associados também, para aquela corrente de polarização da base, né? Mas percebam que eu tenho duas situações diferentes para essa situação que levou a um MPP de 6 volts e essa nova situação que leva ao MPP maximizado de 8,22 volts, tá certo? Já é uma excursão razoável, né? 8,22 volts de pico a pico, não é uma excursão mais de pequenos sinais, mas como eu disse, desde que aqui eu tenha uma excursão curta, eu ainda posso trabalhar com a excursão com o modelo de pequenos sinais, ainda que a minha exponencial esteja praticamente numa vertical lá e ocupando um largo, né, um largo espaço da variação na ordenada ali da corrente de coletor, né, uma variação significativa de corrente de coletor que vai aqui em toda essa extensão aqui, né, de 1,37 no ponto central, vai de 0 até praticamente o dobro aqui, né, exatamente o dobro, na verdade, né, já que ela está aqui nesse ponto intermediário, vai ser então mais ou menos uns 2,7
miliamperes, né, no máximo, né, que está chegando aqui na saturação, né? Muito bem. O que mais que a gente poderia comentar aqui? Tinha uma outra coisa que eu queria comentar em relação a esse modelo, que é não estou me recordando agora, mas a gente pode voltar a ele logo que mudarmos aqui a lousa. E uma coisa que eu queria comentar é que tem uma avaliação muito boa, por exemplo, essa expressão aqui do ganho, né, que nós usamos alternativamente para mostrar que ele é 0,99, ela está muito bem desenvolvida na página 204 do livro do Hasav, na versão em português, página 204. Deem uma olhada lá, que vocês vão apreciar isso. Um ponto que é importante é o seguinte: esse amplificador aqui, ele não muda praticamente o ganho. O ganho é igual a 1, né? Não muda praticamente o sinal, né? O sinal de entrada. Mas muda a corrente e muda a potência, certo? A corrente, como ela tem um fator de ganho de corrente de 100, que é o beta, nós vamos ter que a potência comparada de entrada e de saída vai ter um ganho também nesse fator, já que aqui eu tenho praticamente 1 de ganho de tensão, certo? O outro aspecto é um pouco em relação a essa questão de pequenos sinais, quer dizer, é uma excursão ampla aqui, mas como eu disse, está na vertical, e aí eu posso simplesmente pensar em termos de deltas da tensão do VBE, né? E por conta disso usar as expressões de pequenos sinais, que são essencialmente, se o Newton estivesse aqui nos visitando, ele ia falar assim, fala para eles que é só cálculo, é derivada, certo? Ou seja, o modelo de CC, o modelo de CA é praticamente baseado nas derivadas do modelo de CC, tá ok? Já voltamos. Olá pessoal, vamos voltar então aqui para um último segmento penúltimo na verdade, segmento nessa aula 3, em que nós vamos ver uma conexão emissor comum, coletor comum, certo? Tem aqui um diagrama que envolve uma fonte de sinal com a sua resistência interna de 600 ohms, acoplada capacitivamente aqui com um circuito emissor comum. Percebam que eu tenho aqui os dois resistores de polarização da base. O Q1 é esse transistor do estágio emissor comum. Eu tenho um resistor aqui de 3,6K no coletor e um resistor provendo aqui uma realimentação negativa de 680 no emissor do primeiro transistor. Muito bem. E aqui, por fim, eu tenho um estágio coletor comum com uma carga já acoplada diretamente aqui de 270 ohms, certo? E um transistor Q2 com coletor ligado diretamente em VCC, ou seja, um coletor comum, certo? Muito bem, vamos fazer aqui uma observação que é o que nos traz aqui como uma aplicação interessante essa conexão dos dois estágios. Por quê? Porque a resistência de entrada vista aqui do coletor da base do transistor 2, ela, como a gente já viu, ela é beta mais 1 vezes a resistência de carga aqui associada vista do emissor, que no caso é de 270 ohms, é uma resistência baixa. Mas quando multiplicada por beta mais 1, considerando aqui um beta de 100, isso vai para 27,3K, certo? Ok, essa é a grande vantagem dessa conexão em cascata.
Vamos fazer uma análise aqui então do estágio emissor comum. A tensão de base aqui, fazendo um divisor resistivo de 2,2 com a composição em soma de 12,2K vezes os 10 volts do VCC, eu tenho 1,8 volts aqui na base. Para obter a tensão no emissor, diminuo 0,7, então isso vai resultar em 1,1 volts. Depois, naturalmente, eu tenho que verificar se eu estou na região ativa de fato, né, para fazer essa suposição de que o VBE vai ser de 0,7 volts. Muito bem. Observando então agora a corrente de emissor aqui no primeiro estágio, nós vamos ter 1,1 dividido pelos 680 ohms, nós temos 1,61 miliamperes, que resulta numa transcondutância de 6,2 vezes 10 a menos 2, ou o inverso da transcondutância, que a gente acaba usando mais, 16,1 ohms, ok? Muito bem. Agora nós podemos, então, verificar qual que é o ganho desse primeiro estágio, considerando que para sinal ele vai ver 3,6 volts mais essa impedância que está aqui associada ao segundo estágio, né? Que nós já calculamos que é de 27,3K. Então ele vai ver uma composição de 3,6K em paralelo com 27,3K, certo? Que resulta em 3,18K. Muito bem. Verificando agora qual que é o ganho, esse estágio emissor comum, o ganho é menos GMRC, mas também posso calcular isso como sendo menos RC dividido por 1 sobre GM, que eu já tenho aqui à mão, que é 16,1 ohms. Né? Fazendo essa conta, eu tenho um ganho de 197 para o primeiro estágio. Como o ganho do segundo estágio é praticamente unitário, eu posso dizer que o ganho da composição, né, da conexão em cascata desses dois estágios, vai ser, o ganho total, vai ser esse valor mesmo de 197. Muito bem, que não é um valor desprezível, né? Vamos ver agora o que aconteceria se eu tivesse com essa carga acoplada capacitivamente sem o estágio coletor comum. Aí o que acontece? Eu vou chamar aqui de RC', né, para diferenciar. Eu vou ter os 3,6K do coletor acoplado diretamente através do capacitor, né, mas para sinais do capacitor é um curto, com os 270 ohms da carga, que resultaria numa impedância de 251 ohms. Fazendo agora então o cálculo do novo ganho, eu teria menos 251 dividido por 16,1, ou seja, baixaria para 15,6 apenas, ou seja, uma redução maior do que 10, um fator de 10, né? Uma redução significativa, simplesmente porque não foi devidamente acoplado, a carga não foi devidamente acoplada ao estágio emissor comum e causou uma sobrecarga, né? A gente diz que sobrecarregou o estágio e aí o ganho foi lá para baixo num fator de mais do que 10, tá ok? Muito bem, essa é uma avaliação assim simplificada dessa conexão dos dois estágios, mas eu quero ainda apresentar para vocês uma alternativa de uso de transistores no chamado amplificador Darlington, que é uma composição de 2 transistores, nós vamos ver agora há pouco, que tem grandes vantagens de aumentar o valor de beta, né? Em situações em que você tem a necessidade de um beta bastante expressivo, superior a 1000, né? Alguma coisa assim como 10.000, por exemplo, né? Que é uma alternativa interessante. Tem um pequeno preço a pagar, mas isso aí faz parte da vida, né? Não existe free lunch, como se diz, né? Então, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos então aqui no último segmento dessa aula 3, em que eu gostaria de apresentar para vocês um amplificador Darlington, utilizando o chamado par Darlington, que é um par de transistores acoplados de uma determinada maneira. Temos aqui então um amplificador na configuração coletor comum, utilizando o par Darlington, e a gente vê aqui que na verdade é uma composição de 2 transistores, né, em que eu posso considerar que existe aqui uma base do primeiro e
o coletor e o emissor do segundo transistor compõem como se fosse um grande transistor dessa composição par-Darlington. E o que é interessante é que o valor de beta associado a esse par-Darlington é o produto dos dois betas, beta 1 e beta 2. Se os dois forem da ordem de 100, por exemplo, nós temos aí uma composição com um beta de 10.000, que é significativo, né? O preço a pagar, que eu comentei antes, é o seguinte, é que agora as quedas de potencial entre a base e o emissor não são mais, a queda não é mais de 0,7 volts, mais de 2 vezes 0,7 volts, ou seja, 1,4 volts. E a grande vantagem é que, por exemplo, nessa composição aqui, se nós tivermos uma resistência, eu não coloquei aqui a resistência que vai ser aplicada à carga, mas em princípio eu teria que fazer a avaliação do paralelo dessa resistência RE com a eventual impedância da carga, mas ela vai ser multiplicada por beta 1, beta 2, quando visto aqui dessa entrada, dessa base do par-Darlington, né, que dá uma grande vantagem de isolar esse circuito e não prejudicar o ganho dos estágios, eventuais estágios em cascata que possam estar operando aí em conjunto, tá bom? Muito bem, com isso a gente esgotou classe A. Tudo isso aqui foi em classe A, chega num ponto em que a gente tem que sair daquele ponto de operação, aquela pipa no céu lá naquele ponto de operação. Isso aí é muito bonito, muito prático, muito bom para a fidelidade, mas é dispendioso, né? Então, em situações em que você precisa de baixar o consumo e aumentar a eficiência, nós vamos ver as alternativas, primeiramente com classe B, que é a alternativa de simplesmente não conduzir o tempo todo, né? E colocar um ponto de operação que vai ficar estacionado com corrente zero. Meio radical o negócio, mas a gente fazendo isso com 2 transistores acaba conseguindo recuperar o sinal com alguma fidelidade. Existem aí alguns compromissos, mas é o que nós vamos ver a seguir, ok? Então, até a aula 4.